Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no meu canal, Isadora Crochê. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês, iniciantes, 6 pontos básicos de crochê. Para vocês arrasarem com os seus trabalhos no dia a dia. Eu irei utilizar aqui a agulha número 3 e uma linha de lã que eu tenho aqui, mas vocês podem usar qualquer outra linha ou barbante, tá bom? E também vamos utilizar aqui uma tesoura. Então, eu vou começar pela correntinha, tá bom? Que é a primeira. Então, eu vou começar aqui ensinando para vocês como fazer uma correntinha, então, que é o ponto básico, primeiro que a gente tem que aprender a fazer. Então, eu vou enroscar a linha aqui no meu dedo. A gente pega a agulha, sempre com o gancho virado para o nosso lado, e eu vou enroscar aqui. Aqui a gente chama de dar uma laçada, então eu vou dar uma laçada aqui. Primeiro eu vou começar a fazer o nosso nozinho, né? Muitas pessoas chamam também de nó corrediço, porque ele diminui e aumenta, tá? Então, o que a gente faz? Vamos dar uma torcida. E agora eu vou dar outra laçada. Primeiro eu vou segurar aqui, ó, para não ficar tão apertado, tá bom? Segura aqui, busco outra laçada e puxo. Essa é a nossa primeira correntinha e também que a gente chama de nó corrediço, que a gente pode puxar para ajustar, tá bom? Então, essa foi a primeira correntinha. Então, o ponto da correntinha vai ser somente isso. A gente busca uma laçada e puxa para dentro da outra correntinha. Busca uma laçada e puxa. Tá? Se achar que tá muito justo, vocês puxam um pouquinho mais para cima aqui, ó. Ou também pode diminuir, tá bom? Quando tiver muito largo, diminui aqui. Mas o ideal não é muito justo, tá? Senão o crochê vai ficar muito apertado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente utiliza, tá bom? Para fazer crochê, que a gente chama então de correntinha. Somente isso, olha. Assim. Agora, eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó. A gente chama de ponto baixíssimo, né? Aonde a gente utiliza esse ponto? A maioria das vezes, para finalizar uma carreira, a gente faz, um ponto baixíssimo, que é um ponto que quase não aparece, tá bom? Mas ele é bem importante também. Então, eu vou utilizar aqui a mesma correntinha que a gente acabou de fazer para fazer ele em cima. Então, a correntinha aqui sempre vai ser a nossa base, tá bom? Tá, então, vou pular a primeira correntinha e vou vir aqui na próxima. Como que vai ser? Essa a gente só vai introduzir a agulha e buscar uma laçada. Agora, a gente, então, com duas argolinhas aqui, ó, na agulha. Então, eu vou passar essa laçada por dentro das duas, tá bom? Se tiver dificuldade de passar por dentro das duas uma vez só, passa por dentro de uma, depois passa por dentro da outra. Então, novamente, ó, na próxima correntinha, insere a agulha, ó, passa de uma vez só, assim. Se tiver dificuldade, igual eu disse, passa por dentro de uma e depois passa por dentro da outra, ó. Esse primeiro ficou mais soltinho, mas os outros, deixa eu fazer novamente para mostrar para vocês, tá? Assim. Então, só coloca a agulha e puxa. Coloca na correntinha, busca uma laçada, passa pelas duas argolinhas. Então, o ponto baixíssimo é somente isso, tá bom? Olha. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, só busco e puxo pelas duas. Busco e puxo pelas duas argolinhas, tá? Por essa argolinha, pela outra argolinha. Então, ponto baixíssimo é somente isso, tá bom? E daí a gente dá continuidade ao trabalho, tá bom? Já aproveitam, já curtam, já se inscrevam no meu canal e já ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. Então, agora vamos para o ponto baixo, tá bom? O ponto baixo, então, sempre a gente vai pular uma correntinha, tá bom? Então, aqui novamente, vamos usar a nossa correntinha de base, tá? Então, a gente pula aqui, ó,
a primeira correntinha, a gente vem aqui, ó, na segunda, a gente vai introduzir aqui a agulha, a gente puxa uma laçada, vamos ficar com duas. Então, agora, a gente vai puxar outra laçada e vai passar por dentro dessas duas argolinhas. Ficou o nosso primeiro ponto baixo. Então, novamente, na próxima correntinha de base, a gente introduz a agulha somente, então, nessa alcinha de cima, aqui, tá? Então, a gente coloca aqui, busca uma laçada, ficamos, então, com duas laçadas na agulha. Agora, a gente vem, busca outra laçada e passa por dentro das duas. Então, esse é o nosso ponto baixo. Esse ponto, bastante pessoas também usam para fazer roupa, né? A maioria, o mais utilizado, esse ponto aqui, é para fazer aqueles bichinhos de amigurumi, então, né? Aqueles bichinhos, tudo é feito com esse ponto baixo, tá bom? Então, é um ponto bem importante também para os crocheteiros e crocheteiras. Então, esse é o nosso ponto baixo. Então, introduz a agulha, busca uma laçada, ficamos com duas laçadas na agulha, busca mais uma laçada e passa pelas duas. Então, é somente isso, pessoal. Esse, então, é o famoso ponto baixo. Assim. Então, vai ficando assim, tá bom? Agora, eu vou ensinar para vocês um meio ponto alto. Também é um ponto bem importante, tá? Ele fica um pouquinho mais alto, então, do que esse ponto baixo. Então, aqui, eu vou dar, aqui a gente já dá laçada, tá bom? Primeiro, ó, vou pular, então, aqui, duas correntinhas de base, tá bom? Então, eu pulo duas correntinhas e venho aqui, ó, na terceira. Então, na terceira, eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar uma laçada. Aqui, ó, fiquei com 3 laçadas na agulha. O que que a gente faz? Busca outra laçada e passa por dentro das 3, tá? Então, novamente, dou uma laçada, venho na próxima correntinha de base, busco mais uma laçada, passo pelas 3. Então, esse é o nosso meio ponto alto, tá? Dá uma laçada, introduz aqui na correntinha, busco outra laçada, fica com 3 laçadas na agulha, dou uma laçada, passo pelas 3, tá bom? Então, esse é um meio ponto alto, tá bom? Deixa eu fazer mais uns dois aqui para me mostrar como que tá ficando. Assim, tá? Esse é o nosso meio ponto alto. Vamos para o nosso próximo ponto. Agora, eu vou ensinar para vocês fazer o ponto alto. Então, a ponto alto também a gente vai começar dando uma laçada aqui na linha, tá? Aqui a gente vai pular 3 correntinhas de base, que vai ser essas 3 que a gente vai pular, vai ficar o nosso primeiro ponto alto, tá? Então, é da altura dele, 3. Então, a gente vem aqui na quarta, busca uma laçada. Agora, eu vou buscar mais uma laçada, eu passo, eu fiquei com 3 aqui, vou passar por dentro de 2, certo? Agora, eu vou buscar mais uma laçada, passo por dentro das outras 2. Esse é o nosso ponto alto, tá? Vou fazer aqui novamente. Dou uma laçada, venho no nosso próximo ponto, busco mais uma laçada e dou uma esticada, tá? Não muito. Agora, eu busco uma laçada, passo por dentro das 2 alcinhas, tá? Ficou 2 alcinhas, então eu busco mais uma laçada, passo por dentro dessas outras 2 alcinhas, assim. Então, a gente tem que procurar deixar mais ou menos os pontos altos tudo do mesmo tamanho, tá? Pra não ficar um mais grande, um menor. Esse a gente vai controlar a hora que você puxar aqui, ó, tá? Então, não precisa puxar muito. Não precisa puxar pra ficar já dessa altura, porque na próxima laçada que a gente der, já vai ficar, tá? Então, mais ou menos pela metade, assim, ó. Então, eu puxo, ó, já deu a metade. Agora, eu puxo o outro laçado, passo pelas 2 alcinhas, já ficou a altura do outro ponto alto, tá bom? Deixa eu fazer mais uns 2 aqui pra vocês verem, pra vocês pegarem bem. Então, 2, passo por dentro de 2, pego outra laçada, por dentro de outras 2.
E assim a gente vai indo, tá bom? Assim, então esse gancho sempre é pro nosso lado, tá bom? Que é o que vai buscar as linhas. Assim. Então esse também é o ponto, né, mais importante que a gente tem no crochê, que esse ponto alto aqui, ó, a gente usa para todos os nossos trabalhos, a gente usa o ponto alto, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o ponto alto duplo, tá? Vou fazer nessa mesma base aqui para vocês. O ponto alto duplo, qual que é a diferença? Ele fica mais alto, tá? Quando a gente precisa deixar o trabalho, né, precisa fazer um ponto mais alongado, a gente usa ele. Então, aqui a gente vai dar 2 passadas na agulha. Por isso que a gente chama de ponto alto duplo, tá bom? Então, aqui eu vou pular, então, uma, duas, três, vou pular umas 4 correntinhas de base. Eu venho aqui na quinta. Tá, fiquei com 4 alcinhas. Agora, eu vou buscar uma laçada, passo por dentro de 2. Fiquei com 3 alcinhas. Busco mais uma laçada, passo por dentro das outras 2. E agora busco mais uma laçada, passo por dentro das outras 2. Esse é o nosso ponto alto duplo. Vou fazer novamente aqui para vocês, ó. 2 laçadas. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base, correntinha, né, de base. Então, eu fiquei aqui com 4 laçadas. Passo por dentro de 2, dou uma esticadinha. Agora eu vou lá, busco outra laçada, passo por dentro de mais 2, continuei com 2. Agora eu busco outra, passo por dentro das 2, tá? Deixa eu fazer mais um aqui. Então, esse é o nosso ponto alto duplo. Não é em todos os trabalhos que a gente usa, mas ele é bem importante também, tá bom? A gente usa bastante para fazer tapete, essas coisas assim. Ó, então, pode reparar que ele fica bem mais alongado do que o nosso ponto alto tradicional, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não deixe de compartilhar para alguém que você acha que vai precisar dessas dicas, alguém que queira se ingressar nessa nova arte, né, de fazer crochê, ou até mesmo, né, para garantir a sua renda pessoal. E até o próximo vídeo.